Do escuro da dívida à luz da liberdade. iGreen Energy. A vida de milhões de pessoas no mundo pode ser resumida a uma cena repetida todos os meses. A chegada da conta de energia. Um pedaço de papel, ou hoje, um PDF frio no e-mail, capaz de roubar o sono, de gerar ansiedade, de fazer com que sonhos sejam adiados. É como se a cada mês houvesse um lembrete impiedoso de que você trabalha duro. Mas parte desse trabalho está condenado a desaparecer em dívidas que não te trazem nenhum retorno. A conta de luz chega sem piedade, sem perguntar se foi um mês bom ou ruim, sem se importar se seu bolso está preparado ou não. E ali, naquela fatura azulada, parece estar escrito o peso invisível que prende tantas pessoas em um ciclo interminável de obrigações. Esse é o escuro da dívida, um túnel que parece não ter fim, um corredor onde a luz está sempre distante, uma rotina em que pagar nunca significa avançar. Mas e se houvesse um caminho diferente? E se, em vez de olhar para aquela conta como mais uma prisão, você pudesse olhá-la como um convite à liberdade? E se aquilo que hoje parece sombra pudesse se tornar luz? É exatamente esse ponto que a iGreen Energy coloca diante de você. A chance real de transformar a sua relação com a energia, de mudar a lógica do seu consumo, de trocar o desespero pelo alívio, a dívida pela renda, o escuro pela liberdade. Durante toda a vida, fomos ensinados a aceitar a conta como inevitável. Crescemos ouvindo que a energia é indispensável, que telecomunicação é obrigatória, que não há como escapar. De fato é verdade, ninguém vive sem luz, ninguém vive sem internet, ninguém sobrevive desconectado. Mas o que ninguém disse é que você não precisa ser apenas consumidor. O que ninguém explicou é que existe um outro lugar dentro desse sistema, porque se há quem paga, há também quem ganha, se há quem entrega, há também quem recebe. E o que a iGreen propõe é simplesmente mudar o lado em que você está. Pense comigo, todos os meses, milhões de pessoas entregam parte do que ganham para pagar energia e telecom. São bilhões que circulam em direção às grandes corporações, sem nunca retornar para aqueles que realmente sustentam esse ciclo. É como se estivéssemos todos acorrentados em uma caverna, iluminando os donos da tocha, mas vivendo à sombra. A iGreen quebra essas correntes ao devolver parte desse fluxo para você. Ela te mostra que existe um modelo onde você não precisa apenas pagar, mas pode também receber. Onde a conta não é sentença, mas oportunidade. Onde a fatura não é um peso, mas uma chave. E aqui está a virada simbólica mais poderosa: transformar dívida em liberdade. Não estamos falando de promessas mágicas ou de atalhos ilusórios. Estamos falando de lógica pura. Se todo mundo paga, se todo mundo consome, se todo mundo precisa, então esse fluxo financeiro é constante, imenso e seguro. O que muda é o lugar em que você decide se posicionar. Você pode continuar na sombra, apenas entregando, ou pode caminhar em direção à luz, participando, recebendo, construindo. A escolha é sua. Imagine como seria a sua vida se, em vez de começar cada mês devendo, você começasse cada mês recebendo. Imagine olhar para a conta de energia e, em vez de raiva, sentir orgulho, porque ela agora representa parte da sua renda. Imagine perceber que aquilo que te sufocava agora é a base da sua liberdade. Essa é a proposta da iGreen Energy: inverter o fluxo, mudar a narrativa, escrever uma nova história. E o mais fascinante é que esse modelo é sustentado pela recorrência. Dívidas são recorrentes, todos sabemos. Mas e se os ganhos também fossem? E se, em vez de viver preso a contas que nunca acabam, você pudesse se apoiar em rendas que nunca cessam? Esse é o coração da mudança. A energia que antes te drenava se torna a energia que te sustenta. A fatura que antes te escravizava se torna o documento que prova a sua liberdade. Essa é a beleza do sistema. Ele não pede que você invente nada novo.
Ele apenas aproveita o que já existe, o que já é inevitável, e transforma em fonte de prosperidade. E talvez você ainda se pergunte, mas será que é para mim? Será que não é complicado demais? Será que não é cedo ou tarde demais para começar? E a resposta é clara, é para você sim. Porque a iGreen não nasceu para ser um privilégio de poucos. Ela nasceu para democratizar, para incluir, para devolver às pessoas comuns aquilo que sempre foi tirado delas. Não importa se você é especialista em negócios ou não, não importa se já tem experiência em empreender ou não, não importa se já tentou antes ou se nunca ousou. O que importa é a sua visão, a sua coragem, a sua disposição de mudar. Olhe ao seu redor. Todos estão pagando energia, todos estão conectados à telecomunicação, todos estão dentro desse fluxo. A diferença é que poucos estão recebendo. Poucos perceberam que há uma porta aberta. Poucos entenderam que é possível sair do escuro. Mas você, agora, sabe. Você tem o conhecimento, você tem a chave. A questão é, vai continuar preso ao modelo antigo ou vai atravessar? Porque liberdade não é apenas sobre dinheiro. Liberdade é sobre tempo. Quantas horas da sua vida você já sacrificou apenas para pagar contas? Quantos momentos perdeu porque estava preocupado com dívidas? Quantos sonhos adiou porque o peso financeiro era maior que a sua vontade? Esse é o verdadeiro roubo. O roubo do tempo, da leveza, da paz. E é isso que a iGreen devolve. Não apenas recursos, mas também tempo. Tempo para viver de verdade. Tempo para estar com quem você ama. Tempo para construir o que você deseja. Agora, imagine daqui a alguns anos, quando você olhar para trás e perceber que este foi o momento em que tudo mudou. Imagine contar a sua história e dizer, eu estava no escuro da dívida, mas escolhi caminhar até a luz da liberdade. Imagine ser lembrado como alguém que teve coragem, como alguém que não aceitou as correntes, como alguém que decidiu transformar. Essa é a narrativa que você pode construir. Essa é a vida que você pode escolher. No fim, a pergunta que ecoa é simples, mas poderosa. Você quer continuar no escuro da dívida ou quer caminhar até a luz da liberdade? Você quer continuar pagando para sempre ou quer começar a receber? Você quer continuar sendo refém ou quer ser dono do seu destino? A iGreen Energy já mostrou que a porta existe. Ela já iluminou o caminho. A decisão agora está nas suas mãos. A dívida é como uma sombra que se arrasta atrás de você. Silenciosa, constante, mas sempre presente. Ela não grita, não aparece de repente, mas se instala devagar, mês após mês, conta após conta, até que, quando você percebe, já não consegue imaginar a vida sem ela. Quantas pessoas vivem assim, acreditando que estar sempre devendo é normal, que o peso é inevitável, que a única saída é continuar trabalhando mais e mais apenas para não afundar. Esse é o engano que prende milhões, achar que a vida se resume a sobreviver. Mas a verdade é que existe algo além. Existe uma luz capaz de dissipar esse escuro. Essa luz se chama liberdade, e a iGreen Energy é o caminho que te leva até ela. Porque o que a maioria não entende é que a dívida não é apenas um problema financeiro. Ela é uma prisão psicológica. Ela ocupa a mente, suga a energia, rouba a paz. Cada vez que você olha para a conta de energia e sente o aperto no peito, cada vez que você se preocupa em como vai pagar a internet, cada vez que adia um sonho porque não sobra nada no fim do mês, é como se mais uma corrente fosse colocada nos seus tornozelos. O escuro da dívida não está apenas no boleto, está na sensação de impotência, na ideia de que você está preso em um ciclo sem saída. Mas é justamente aqui que entra o poder transformador da iGreen. Mostrar que existe saída, sim. Mostrar que, assim como a noite inevitavelmente dá lugar ao dia, o escuro da dívida pode dar lugar à luz da liberdade. E essa liberdade começa quando você entende que não precisa mais ser apenas consumidor.
porque até hoje o sistema foi desenhado para que você apenas pagasse. Um jogo de soma em que você sempre perdia e os grandes sempre ganhavam. Mas a iGreen quebrou as regras. Ela criou um modelo em que você também pode receber, em que você também pode lucrar, em que você também pode estar do outro lado. E não é preciso inventar nada novo, porque a demanda já existe. Todos consomem energia, todos consomem telecom, todos precisam. O que muda é o seu lugar dentro desse ciclo. Pense nisso. Todo mês, milhões de pessoas entregam dinheiro para manter serviços que são essenciais. Não importa se o mundo está em crise ou não. Não importa se o desemprego cresce ou se o mercado oscila. A energia continua sendo usada, a telecomunicação continua sendo consumida. E isso significa que esse é um dos fluxos mais constantes da economia moderna. Agora, imagine estar conectado a ele não como pagador, mas como beneficiário. Imagine que cada conta que antes representava peso se transformasse em fonte de ganho. Imagine que, em vez de começar o mês devendo, você começasse recebendo. Essa é a virada. Esse é o momento em que a escuridão começa a perder força e a luz começa a nascer. E talvez você pense, mas será que é possível mesmo? Será que eu conseguiria participar de algo assim? E a resposta é clara, sim. Porque a iGreen não nasceu para privilegiar poucos. Ela nasceu para democratizar. Ela nasceu para incluir. Ela nasceu para que pessoas comuns como você pudessem finalmente participar do que sempre foi exclusivo de grandes corporações. Você não precisa ser especialista em energia. Você não precisa ser milionário. Você não precisa ser empresário experiente. Precisa apenas de uma coisa: visão. A visão de entender que o mundo está mudando e de que você pode escolher mudar junto. E esse é outro ponto fundamental. O mundo está mudando. A energia limpa deixou de ser apenas uma promessa distante e se tornou realidade. A telecomunicação se tornou não apenas comodidade, mas necessidade básica. O planeta pede alternativas sustentáveis. As pessoas pedem modelos mais justos. A economia pede soluções inteligentes. A iGreen se posiciona exatamente nesse encontro, unindo a necessidade com a oportunidade, unindo o que é inevitável com o que é transformador. É o casamento perfeito entre lógica e propósito. Mas mais do que lógica, é também propósito. Porque não se trata apenas de ganhar dinheiro, se trata de ganhar dinheiro de forma limpa, justa, sustentável. Se trata de prosperar ajudando outros a prosperarem também. Se trata de crescer aliviando e não explorando. Se trata de enriquecer construindo e não destruindo. Essa é a diferença entre a liberdade vazia e a liberdade plena. E a iGreen oferece a chance de construir a segunda. Agora pare e imagine a cena. Você, daqui a alguns anos, olhando para trás e lembrando do tempo em que vivia preso no escuro da dívida. Lembrando das noites em claro, das contas acumuladas, do peso que parecia não ter fim. E agora, sentado sob a luz da liberdade, você conta essa história para mostrar que é possível mudar. Você conta que um dia decidiu não aceitar mais a sombra. Você conta que teve coragem de atravessar para a luz. Esse é o tipo de história que inspira, que transforma, que ecoa para além de você mesmo. E aqui está a reflexão que precisa ficar clara. A dívida tem custo, mas a liberdade também tem. A diferença é que a dívida te cobra em dor, em tempo, em vida. Já a liberdade te cobra apenas uma decisão, a decisão de começar agora. O preço da liberdade não é dinheiro, é coragem. O preço da liberdade não é sacrifício, é visão. O preço da liberdade não é impossível, ele está diante de você, acessível, simples, direto. A iGreen já fez o mais difícil, que foi construir o modelo. O que falta é a sua escolha. E, se você parar para pensar, vai perceber que não há nada mais caro do que permanecer no escuro.
Porque cada dia que você continua nesse ciclo é um dia perdido. Cada sonho adiado é uma ferida aberta. Cada momento roubado pela preocupação é uma vida que não volta. Esse é o verdadeiro custo da dívida, não apenas financeiro, mas humano. E é por isso que a luz da liberdade é tão urgente. Não se trata apenas de enriquecer, se trata de viver. Não se trata apenas de prosperar, se trata de respirar. Não se trata apenas de ganhar, se trata de recuperar aquilo que é seu por direito, sua paz, seu tempo, sua vida. A iGreen não é apenas uma empresa, ela é uma resposta. Ela é a prova de que é possível, sim, sair do escuro. Ela é a chave que abre a porta da liberdade. Mas a porta só se abre se você girar a chave. E isso depende da sua decisão. O futuro está diante de você, iluminado, pronto para ser vivido. A questão é, você vai atravessar ou vai permanecer parado, olhando a luz de longe? A jornada de quem vive no escuro da dívida é silenciosa, mas devastadora. É acordar todos os dias com a sensação de que está correndo, mas sem sair do lugar. É trabalhar duro e, ainda assim, sentir que o esforço se dissolve no ar assim que o boleto chega. É a angústia de viver sempre com a impressão de que a vida é curta demais para ser gasta apenas pagando contas, mas longa demais para carregar correntes invisíveis. Essa escuridão consome sonhos, adia planos, sufoca esperanças. Mas como toda noite inevitavelmente dá lugar ao amanhecer, também existe um caminho para transformar esse escuro em luz. E essa luz se chama liberdade. A iGreen Energy é o amanhecer que anuncia esse novo tempo, o sol que rompe as sombras, a chama que reacende a confiança de que sim, é possível viver de outra maneira. Porque no fim, a dívida não é apenas números em uma folha. Ela é o retrato de um sistema injusto, feito para enriquecer poucos às custas de muitos. Ela é a prova de que fomos condicionados a acreditar que não havia escolha, que tudo o que restava era trabalhar para pagar, consumir para sustentar, aceitar como natural aquilo que sempre nos prendia. Mas a iGreen Energy mostra que existe escolha, que existe alternativa, que existe um caminho em que você não é apenas consumidor, mas também protagonista. Um caminho em que a conta que antes era prisão se transforma em chave. Um caminho em que você deixa de ser refém e passa a ser dono da sua história. Essa história começa quando você entende que a energia e a telecomunicação são mais do que contas. São mercados. Mercados bilionários, inevitáveis, constantes, que todos alimentam todos os meses. E esses mercados podem ser também a sua fonte de renda, o seu fluxo de prosperidade, a sua escada para a liberdade. Pense nisso. Todos consomem, todos pagam, todos precisam. A diferença está apenas no lado em que você decide estar. Vai continuar no lado de quem paga ou vai se posicionar no lado de quem recebe? Vai continuar apenas iluminando a vida dos outros ou vai permitir que essa energia ilumine também a sua? E é aqui que entra a beleza da recorrência. Porque liberdade verdadeira não é feita de ganhos pontuais, mas de constância. Não é feita de sorte, mas de sistema. Não é feita de milagres, mas de lógica. E a lógica da iGreen é simples. Se todos consomem todos os meses, você pode receber todos os meses. Se as contas nunca falham em chegar, sua renda também nunca falha em entrar. É inverter o fluxo, é mudar a direção da corrente, é colocar a seu favor aquilo que antes te arrastava para baixo. Essa é a transformação. A dívida que antes sugava se transforma na renda que sustenta. O escuro que antes aprisionava se transforma na luz que liberta. E talvez você se pergunte, mas o que realmente significa essa liberdade? Significa acordar sem o peso esmagador da dívida. Significa planejar sem a ansiedade de que tudo vai ser engolido por contas.
Significa viver com a tranquilidade de saber que existe uma base sólida, um fluxo constante, uma renda recorrente. Mas significa também muito mais do que isso. Significa recuperar o tempo perdido. Significa estar presente de verdade nos momentos que importam. Significa poder olhar para o futuro sem medo, mas com entusiasmo. Essa é a luz da liberdade. Não apenas dinheiro, mas vida. Não apenas renda, mas tempo. Não apenas riqueza, mas paz. Agora, imagine a cena. Você sentado com sua família, lembrando de quando vivia preso no escuro da dívida. Lembrando das noites sem dormir, das preocupações sem fim, das escolhas difíceis que precisou fazer porque o dinheiro não dava. E então, olhando para o presente, você sorri, porque sabe que aquela fase ficou para trás. Sabe que decidiu mudar, que teve coragem de atravessar. Sabe que encontrou a luz da liberdade. Essa cena não precisa ser apenas imaginação. Ela pode ser realidade se você decidir agir. E agir não significa reinventar a roda. Não significa arriscar em algo incerto. Significa apenas se posicionar em um modelo que já funciona, que já está estruturado, que já provou ser sólido. Significa dizer sim para um sistema que aproveita aquilo que já é inevitável, o consumo de energia e telecom, e transforma em prosperidade. Significa usar a lógica a seu favor, em vez de contra você. Significa, acima de tudo, escolher sair da sombra e caminhar para a luz. Mas como toda grande mudança, isso exige decisão. A luz está acesa, mas você precisa caminhar até ela. A porta está aberta, mas você precisa atravessá-la. A chave está diante de você, mas você precisa girá-la. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode viver a sua vida. Ninguém pode escrever a sua história. Ninguém pode conquistar a sua liberdade. Só você. E é por isso que essa decisão é tão poderosa, porque ela é só sua. E se o medo ainda fala alto, lembre-se de algo. Não decidir também é decidir. Escolher ficar no escuro também é uma escolha. Escolher adiar também é pagar o preço. Escolher não agir também tem consequência. E geralmente a consequência é mais do mesmo. Mais dívidas, mais peso, mais escuridão. O que você precisa se perguntar é: quanto tempo ainda está disposto a pagar esse preço? Quanto tempo ainda quer viver refém? Quanto tempo ainda vai deixar que a vida passe sem experimentar a liberdade que já está ao seu alcance? O futuro não espera. Ele chega, rápido, implacável, como a conta que não atrasa. Mas ao contrário da conta, o futuro pode ser diferente. Pode ser mais leve, mais limpo, mais justo, mais livre. A iGreen Energy está construindo esse futuro, está iluminando esse caminho, está provando todos os dias que é possível sair do escuro da dívida e caminhar para a luz da liberdade. O que falta é você decidir se quer fazer parte dele. No fim, tudo se resume a uma pergunta: onde você quer estar daqui a alguns anos? Ainda no escuro, ainda preso, ainda devendo? Ou na luz, livre, vivendo de verdade, colhendo os frutos da sua coragem? A resposta não está em promessas externas, mas dentro de você. Porque a iGreen já mostrou o caminho, já acendeu a luz, já tem a resposta. Agora, só falta a sua.